Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 13. Características dos milagres. Deus faz milagres? 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, sem dúvida, pode fazê-los, uma vez que nada lhe é impossível. Mas será que ele os faz? Ou, em outras palavras, será que ele revoga as leis que ele mesmo estabeleceu? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, em relação às coisas divinas, utilizamos como critério para nosso julgamento os próprios atributos de Deus. Ao poder soberano, ele junta a soberana sabedoria, donde é preciso concluir que ele nada faz de inútil. Por que, então, ele faria milagres? Uns dizem que é para demonstrar o seu poder, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais acentuada pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia prudência que essa criação revela, tanto nas coisas mais insignificantes quanto nas maiores. Não se manifesta também pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequenas e pueris revogações que todos os ilusionistas sabem imitar? O que se diria de um bom mecânico que, para provar a sua habilidade, desmanchasse um relógio construído pelas suas próprias mãos, obra-prima da ciência, somente para demonstrar que ele pode desmanchar o que fez? Seu saber, ao contrário, não ficaria muito mais evidente pela regularidade e pela precisão com que o relógio se movimenta? Portanto, fica claro que a questão dos milagres propriamente ditos não é a da alçada do espiritismo. Mas apoiando-se no raciocínio de que Deus não faz coisas inúteis, a doutrina emite a seguinte opinião: os milagres não são necessários para a glorificação de Deus. Por isso, nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo as suas leis perfeitas como são, não existe a necessidade de revogá-las. Se existem fatos que não compreendemos, é porque nos faltam ainda os conhecimentos necessários. 16. Admitindo que Deus tivesse alguma vez, por razões que não podemos explicar, revogado acidentalmente as leis que ele mesmo estabeleceu, essas leis já não seriam mais leis imutáveis. Mesmo que semelhante revogação fosse possível, teríamos que pelo menos reconhecer que só ele, Deus, teria esse poder. Sem negar a capacidade do espírito do mal, não se pode admitir que ele tem o poder de desfazer a obra divina, praticando prodígios capazes de seduzir até mesmo os eleitos, pois isso implicaria na ideia de um poder igual ao de Deus. E, no entanto, é isso que nos ensinam. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são obras da divindade, sem a sua permissão, ele é mais poderoso que Deus, e sendo assim, Deus não possui mais a onipotência. Se Deus delega poderes a Satanás, como pretendem alguns, para induzir os homens ao mal, ele já não possui mais a soberana bondade. Em ambos os casos, existe a negação de um de seus atributos, o que impede que Deus seja Deus. Essa é a razão por que a Igreja distingue os bons milagres que provêm de Deus dos maus milagres que provêm de Satanás. Mas, como diferenciar um milagre do outro? Seja de Satanás ou de Deus, nem por isso um milagre deixa de ser uma revogação das leis emanadas unicamente de Deus. Se um indivíduo é curado por um suposto milagre que tenha sido feito por Deus ou por Satanás, nem por isso a cura deixou de se realizar.
É preciso fazer uma ideia muito acanhada da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Quando reconhecemos a possibilidade de alguns fatos serem considerados milagres, devemos concluir que, seja qual for a origem que se atribua a esses milagres, eles são efeitos naturais que podem ser utilizados tanto por espíritos encarnados como por espíritos desencarnados. Assim, como tudo na vida, a inteligência, os conhecimentos científicos podem ser utilizados para o bem ou para o mal, conforme predomine nesses espíritos a bondade ou a perversidade. Um ser perverso, valendo-se do saber que tem adquirido, pode fazer coisas que passem por prodígios aos olhos das pessoas ignorantes. Mas quando esses efeitos têm como resultado um bem qualquer, não seria lógico atribuir-lhes uma origem diabólica. 17. Mas dizem que a religião se apoia em fatos que não são explicados e que nem podem ser passíveis de alguma explicação. Fatos que não são explicados até pode ser, mas que não são passíveis de alguma explicação já é uma outra questão. O que o homem sabe das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhe reserva? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos sem nenhuma contestação possível, e que hoje já pertence ao domínio da lei universal. Não vemos reproduzirem-se hoje, sob o comando do magnetismo, do sonambulismo e do espiritismo, os êxtases, as visões, as aparições, as percepções à distância, as curas instantâneas, as suspensões de mesas, as comunicações orais e outros tipos de comunicação com os seres do mundo invisível? Não são esses fenômenos conhecidos desde tempos muito remotos e que outrora foram tidos como maravilhosos, mas que hoje é possível demonstrar que eles pertencem à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei que constitui os seres? Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais. Fatos semelhantes e até mais maravilhosos também são encontrados em todas as religiões pagãs da antiguidade. Assim, se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza desses fatos, seria difícil escolher qual delas deveria prevalecer.